Quem nunca olhou uma imagem dessa e se perguntou: será que esse realmente é o tamanho dos planetas? Será que ele está tão próximo? Como seria realmente a distância do sistema solar? Bom, isso veremos agora. Bom, para isso utilizaremos o sistema de escala, onde utilizaremos a escala de 1 milímetro igual a 6.000 km, e que o diâmetro da Terra será representado por um grão de coentro. Observe a tabela e veja o tamanho real, o tamanho em escala e sua representação. Para representarmos a escala da distância entre as órbitas dos planetas, utilizaremos a escala de 1 metro igual a 6 milhões de quilômetros. Observe nessa tabela 2 a distância real, a distância em escala e sua representação em passos. Nessa imagem, observemos como é o sistema solar representado na escala de 1 milímetro a 6.000 km. Veja bem cada planeta com cada representação em grãos e o Sol como um balão. Nessa imagem, já começamos a relacionar a distância das órbitas entre os planetas. A primeira órbita é entre Mercúrio e o Sol, que na nossa representação é em 10 metros ou 10 passos, mas sua distância real é de 58 milhões de quilômetros. Agora mostraremos a distância entre a órbita de Mercúrio e a órbita de Vênus, onde na nossa representação são 8 passos, mas sua distância real é de 50 milhões de quilômetros. Agora vemos a distância entre a órbita de Vênus e o Sol, que é de 108 milhões de quilômetros em tamanho real, mas que em nossa escala é 18 passos. Agora vemos a distância da órbita de Vênus à órbita da Terra, que são de 41 milhões de quilômetros, mas na nossa escala utilizaremos 7 passos. A distância da Terra até a Lua é de 384 mil quilômetros, o que na nossa escala utilizaremos de 6 centímetros. Observe bem agora, essa é a distância da órbita da Terra até o Sol, que é de aproximadamente 149 milhões de quilômetros, e que nossa escala ela se dá por 25 metros, que dá aproximadamente 25 passos. Veja que o tamanho do Sol ficou bastante reduzido, assim como vemos ele no nosso dia a dia. Esta é a imagem que representa a distância da órbita da Terra até a órbita de Marte, que é de aproximadamente 78 milhões de quilômetros, que na nossa escala se dá por 13 metros, ou mais ou menos 13 passos. Veja a distância entre a órbita de Marte até o Sol, na nossa escala dá aproximadamente 38 metros. É a partir de agora que encontramos uma grande dificuldade, pois mesmo em escala, a distância entre os planetas são muito grandes, e isso fica bastante dificultoso para representarmos em uma foto. Tomemos como exemplo a distância da órbita de Marte até a órbita de Júpiter, em que nossa escala utilizamos 92 passos, mas seu tamanho real é de 550 milhões de quilômetros. É incrível como a força atrativa do Sol ainda surte efeito na órbita de Júpiter. Pois é, e não paramos por aqui. Veja um outro exemplo, que é a distância da órbita de Júpiter até a órbita de Saturno, que são de 108 metros na nossa escala. Isto é, cabe um campo de futebol para representar a distância entre dois grãos. Ficou assustado? Então veja agora a distância da órbita de Saturno a Urano, que são de 1.443 milhões de quilômetros, que são representados na nossa escala como 240 metros. Isto é, são dois campos de futebol, ainda sobra espaço para representar a distância entre dois grãos. E por último, temos a distância da órbita de Urano até a órbita de Netuno, que são de 1.627 milhões de quilômetros. Na nossa escala, se dá por 271 metros. Vejamos que dá para caber um estádio do Maracanã inteiro para representarmos a distância entre dois grãos. A essa distância, o tamanho do Sol fica quase imperceptível. É incrível como a capacidade da força atrativa dele possa atuar mesmo a planetas tão distantes. É isso aí, pessoal. Encerramos o vídeo por aqui. Agora, sempre que você for ver uma imagem do sistema solar, seja em um livro, seja um filme, veja que a real distância entre os planetas são muito grandes.
e não aquelas que são desenhadas em simples papel. Até a próxima!